pessoas, não sabemos se é de manhã, não sabemos se é de tarde, não sabemos se é de noite, e é bem estranho dar aula dessa forma, mas vai fazer o quê? Que para mim é comecinho da noite. Nós estamos agora na Física A, Física 2A, começamos de novo a bateria de Física A, B, C, D, Física 2A, aula número 6. Estamos falando sobre movimento uniformemente variável. E eu coloquei aqui no quadro um desenho bem bonitinho, com 4 situações, 4 posições de um corpo em forma de bola, um ball body, corpo em forma de bola, bola, corpo. Eu gosto da piadinha do bola gato, mas enfim, prosseguimos. Onde esse corpo começa com velocidade inicial de 6 metros por segundo, passa 1 segundo, ele tem 8, passa outro segundo, ele tem 10, passa outro segundo, ele tem 12. Você deve estar aí se perguntando, professor, você está ficando louco? Mesmo gravando, você vai querer dar a mesma aula que você já deu no passado? Não. Na verdade, aquilo era uma aula de aceleração e eu comecei ela muito parecida com essa. Entretanto, hoje nós vamos falar sobre movimento uniformemente variável. Movimento que varia sempre do mesmo jeito. O que muda nesse movimento? Nesse movimento eu tenho a variação da velocidade. A velocidade vai variar sempre da mesma forma. Ou seja, nesse movimento uniformemente variável, a velocidade varia. Entretanto, o jeito como ela varia é sempre o mesmo. Por isso que é uniformemente variável. A velocidade varia de maneira uniforme. A aceleração, que é quem indica como a velocidade varia, é constante. Aqui nesse caso, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade está variando de 2 em 2. Pra você ter uma ideia, movimento uniformemente variado é bem complicado de ter por muito tempo. Porque se eu tiver um movimento, por exemplo, daqui até uma cidade que eu quase nunca uso de exemplo, não devo gostar muito, mas daqui até Morretes, por exemplo. Se eu for daqui até lá com uma aceleração de 2, se eu demorar 10 segundos, eu chego lá com velocidade de 20, partindo no repouso. Se eu demorar 6 segundos, eu chego lá com a velocidade de 200 metros por segundo. Se eu demorar 100 segundos. E bota na tua cabeça que 100 segundos é 1 minuto e mais 40 segundos, não é? E é muito pouco tempo. Mas mesmo assim, se eu for daqui até Morretes em 100 segundos, quando eu chegar lá, minha velocidade, acelerando de 2 em 2, vai ser 200 metros por segundo, ou seja, 720 km por hora. Por isso que esses movimentos uniformemente variados, ele acontecem geralmente em intervalos de tempo mais curtos, porque senão eu vou atingir velocidades estratosféricas muito grandes, né? Nesse movimento, basicamente, eu tenho aceleração constante. A aceleração não pode variar. E velocidade variável, porém varia sempre do mesmo jeito, como nós preternitamente dissemos. Eu ensaiei para falar isso, gente. Mentira, acabou de sair. Mas enfim, você deve se lembrar de uma equaçãozinha que fala da aceleração média. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Vi isso na aula passada. Aceleração média é variação de velocidade por variação de tempo. Se eu for daqui até qualquer lugar, com a mesma aceleração, uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, a minha aceleração média vai dar 4. Se eu for daqui até ali da Uanos, aquela cidade que tem lá no Mato Grosso, se eu for daqui até ali da Uanos, por exemplo, sempre com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, minha aceleração média vai dar 6. Ou seja, nesse movimento uniformemente variado, a aceleração média é igualzinha à aceleração instantânea. Então eu posso simplesmente substituir a m por a, porque o a aceleração, vai dar igual à média, já que a aceleração não muda obrigatoriamente nesse movimento. Então eu posso escrever assim, ó, a é igual a ΔV sobre ΔT. No lugar de ΔV, eu coloco o que é o ΔV, a variação da velocidade. A é igual a variação da velocidade, V menos V0. Toda e qualquer variação sempre é o fim menos o começo. Variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial. E a variação de tempo ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Agora, o tempo inicial nós vamos padronizar, vamos começar a contabilizar como sendo 0. Tempo inicial igual
a zero, você então vai ficar com um Tzinho sozinho aqui, gatinho. E esse Tzinho vai passar para lá multiplicando A e vai ficar AT é igual a V menos V0. O menos V0 está para o lado de lá e ele está muito negativo. Está muito negativo. Nós temos que passar para o lado de cá para ele ficar positivo. Ele fica então positivo e fica V0, agora positivo, mais o AT, que já tinha, é igual a V. Podemos trocar todo mundo de lado sem inverter sinal, porque quando eu troco todo mundo não precisa. E aí eu posso escrever que V é igual a V0 mais AT. Esta é a equaçãozinha da minha vovó. A equaçãozinha da vovó que agarra tarado. V igual a V0 mais AT. Vovó agarra tarado. V igual a V0 mais AT. Essa equação da vovó agarra tarado é a equação da velocidade no movimento uniformemente variável. Essa equação é uma equação de primeiro ou de segundo grau? Eu sei, eu ouvi você responder aí. Primeiro, muito bem, deve ter sido a Ana Lee que respondeu isso. Ou então a Gabi, que a Gabi tem mania disso, né? Qual das duas? As duas, o terceiro. Mas enfim, essa equação é de primeiro grau, que não tem quadrado, não tem cúbico, não tem nada. Então é uma equação de primeiro grau. Ela obedece tudo que a gente já estudou sobre gráficos do só sorvete, inclusive. Só que lá era só sorvete e aqui é vovó agarra tarado. Outra coisa, antes de entrar na parte gráfica disso, vamos entender como é que funciona a classificação dos movimentos. Só relembrando, na verdade, porque a gente já falou disso, né? Quando eu tenho aceleração e velocidade de mesmo sinal, sinais iguais, né? De mesmo sinal, sinais iguais, mas quando que é isso? Exemplo. Quando você está acelerando para frente. Eu peguei, estou com o meu carro, meti o pé no acelerador e a velocidade começou a aumentar. Velocidade para frente, a aceleração também para frente, elas têm o mesmo sinal, são ambas positivas. Esse movimento é chamado acelerado. Também pode ser diferente. Eu resolvi dar um zerinho no carro. Eu não faria isso, mas alguém inconsequente, que não liga muito essa coisa de trânsito, resolveu fazer isso. Engatou a ré no carro, tal, meteu a ré, meteu o pé no acelerador. Quando você acelera o carro com a ré engatada, a aceleração é para trás, claro, porque a aceleração vai fazer o carro ele acelerar para trás. E a velocidade também é para trás. Velocidade para trás, aceleração para trás. Velocidade negativa e a aceleração negativa também. Mas eles têm o mesmo sinal. Então, nessa situação, eu tenho um movimento também acelerado. Velocidade e aceleração com o mesmo sinal, eu tenho um movimento acelerado. Beleza? Acelerado. Mas eu também posso fazer diferente. Como assim? Eu posso ter um movimento retardado. No movimento retardado, no movimento retardado, a aceleração e a velocidade têm sinais diferentes. Sinais diferentes. Mas como seria isso de eu ter sinais diferentes para eu ter um tal de um movimento, como você acabou de falar? Retardado. Para eu ter um movimento retardado, com velocidade e aceleração de sinais diferentes, vou dar 2 exemplos rápidos. Até que a gente já falou disso, então só eu buscar. Eu estou indo para frente, tá? E eu estou lá 100 por hora, por exemplo. De repente eu enxergo que na minha frente atravessa alguém correndo. Meto o pé no acelerador, e aí, no freio, e aí o carro freia, segura com tudo. A velocidade é para frente e o freio gera uma aceleração para trás. A aceleração para trás, então aceleração negativa, velocidade positiva, sinais diferentes, movimento retardado. Tudo bem? Retardado. Mas não tem só assim. Também existe outra situação. Eu contei essa história lá no vídeo, não vou contar porque pode dar muito. Não sei. Bom, de repente, vamos lá. Eu vou tentar usar códigos. Não. E fiquei com medo agora, hein, cara. Eu vou lá. É o seguinte. Imagine que alguém está dirigindo o carro. Tudo bem? Alguém está dirigindo o carro. Alguém que não dirige muito bem. Você já contei essa história. Talvez a sala de aula já tenha usado isso. Alguém que não dirige muito bem o carro está dirigindo. E aí então aproxima-se dele um top, uma subida, um aclive, como dizem mais bonitinho, né? Um aclive, uma subida. E lá em cima na subida tem um semáforo. Essa pessoa
vai dirigindo o seu automóvel e suando a mão no volante com medo de que o semáforo esteja fechado quando chegar lá no tope da subida, que daí vai ter que parar o carro. E a hora de parar o carro, isso não é problema, segurando o freio, beleza. O problema é na hora de sair, que a hora que esse sinal abrir, a hora que tem que sair, o problema é o carro voltar, e aí afogar, aquela coisa toda, né? Mas aí tudo bem, chegou lá, claro, lei de Murphy, aconteceu justamente o que eu não queria, a hora que chegou lá em cima, o semáforo estava fechado, eu teve que parar, parou no semáforo. Aí veio uma nova reza, orando para que não encostasse nenhum carro atrás, bem pertinho, que aí então você complicar. Mas enfim, está ali parado e tal, de repente encosta um ônibus atrás de você. Parou, grudou. Beleza, não bem grudou, deu lá uns 10 metros de espaço mais ou menos. Tudo bem. Aí você vê aquele ônibus, o sinal abre. A hora que o sinal abre, desespero. Para que o carro não volte, acelera tudo, mas não lembra de soltar o pé da embreagem tão rápido. O que acontece? O motor urra, mas não engrena. E o carro começa a ir para trás. Quando o carro está indo para trás, quando vê o desespero que vai bater no ônibus, solta o pé da embreagem com tudo. E o carro indo para trás, começa então a tracionar para frente. Para de ir para trás e começa a querer ir para frente. E não bate no ônibus. Quando o carro estava indo para trás e derrapando para frente, e patinando para frente, ele ia para trás e patinava para frente, ele tinha uma aceleração para frente, positiva, e uma velocidade para trás, negativa. Os sinais eram contrários também. Nesse movimento, eu também posso dizer que eu estou falando de um movimento retardado. Tudo bem? Então, retardado quando eu tenho sinais diferentes e acelerado quando eu tenho o mesmo sinal. Vai? Depois que a gente entendeu isso, já entendeu que a equação é a... Vocês viram que bonitinho esse símbolo que eu coloquei? Aqui o símbolo macho e fêmea, tudo num só. Que fofo, né? Tudo fofo hoje. Muito bem, vou deixar o símbolo aí. Prossigamos. Pois bem, depois dessa parada, a gente vai entender o tal do gráfico. Ai, professor, eu odeio gráfico. Vou te contar um segredo. O pessoal da Federal do Paraná, da UEM, da UEL, da UFG e do Enem ama gráfico. Então é bom se você está afim de entrar em uníssono, na mesma vibração dessas pessoas, você passar a gostar de gráfico também, senão a coisa vai complicar. Faz parte. Então vamos lá, eu vou apagar. Eu não copiei. Não tem problema. Você para o vídeo, volta e tal, não tem crise. Inclusive, eu queria mandar um abraço para a Gabi, que me mandou uma mensagem hoje no grupo e também mandou lá no vídeo, inclusive, eu ia xingar, mas internamente eu xinguei, o que importa para mim. Mandou um grupo lá, que aula, professor? E eu achei que a aula estava trocada, eu fui lá, coloquei outra aula, bem no fim não estava trocada, eu vou estar de olha, sem comentário, Gabi. Beijo, também te amo, tá? Valeu. Muito bem, gente, é o seguinte, vamos lá. Como é que funcionam os gráficos disso? Se eu fizer o gráfico da aceleração, nossa, que horrível, da aceleração pelo tempo, gráfico de aceleração por tempo. Se o gráfico for do movimento uniformemente variável, ele só pode ser assim, ó. Ou isso, esse amarelo, yellow, ou isso, igual a esse azul, blue. Então veja você, ou de cima ou de baixo. Por quê? Ou uma aceleração positiva e constante, não pode variar, ou uma aceleração negativa e constante, não pode variar. Isso porque nesse movimento uniformemente variado, eu obrigatoriamente tenho que ter aceleração constante. Então o gráfico ou é igual a esse, amarelo, ou é igual a esse, azul. Joia? Se eu fizer a área sob o gráfico, pode ser esta área aqui de cima, tá? Esta áreazinha aqui, ó, tá? Essa aqui. Ou aquela área lá de baixo, se o gráfico for o azul, tanto faz. Se for o de cima, é a área amarela. Se for um gráfico como o de baixo, é a área azul. Se eu fizer a área do gráfico, a aceleração pelo tempo, esta área vai me informar a variação da velocidade. Esta área de baixo também vai me informar a variação da velocidade, com uma diferença. A área amarela me informa uma variação de velocidade positiva, uma velocidade que aumentou de valor. Se ela era 10, por exemplo, ela foi para 30, 40, 50, ela aumenta naquela área ali. Se essa área deu 30, o aumento da velocidade foi 30. Se eu pegar um gráfico como esse da azul,
Aí então esse gráfico de área azul vai me dar também uma variação de velocidade, só que uma variação de velocidade negativa, enquanto lá em cima é positiva. Por quê, professor? Porque é o seguinte, se você fizer esse gráfico aqui, essa área aqui embaixo, é de uma aceleração negativa, então vai dar uma variação de velocidade negativa. Já o outro de uma aceleração positiva, por isso uma variação de velocidade positiva. Se o gráfico tiver um outro aspecto que não é esse, tá? Caiu uma vez. Vamos lá, mais uma questão daquelas do livro que eu pretendo escrever um dia e caiu no vestibular. Veja, lá na UEM, em 1996, gente, eu estou ficando velho, todo dia, né? Todo mundo tá, então eu fico muito chateado. Exemplo, caiu um exercício igual a esse que eu vou colocar agora para você. Lá na UEM caiu isso. E aí, o exercício, ele era assim, ó, tinha um gráficozinho como esse, aí tinha uma reta como essa daqui assim. Ele dizia que o móvel se comportava segundo o gráfico abaixo, e mostrava o gráfico. O gráfico, ele tinha aqui um tempo igual a 5, e aqui, tempo igual a 10, e aqui uma aceleração igual a 5. A aceleração medida em metros por segundo ao quadrado e o tempo medido em segundos. E simplesmente o exercício fazia tinha algumas, na verdade isso era uma alternativa de um exercício, para ser mais claro. E ele perguntava quanto é que valia a velocidade final, sabendo que o móvel partiu do repouso. A maior parte das pessoas fez o seguinte, pegou a aceleração de 5, que está ali mostrada no gráfico, aplicou vovó H tarada, a equação que estava ali no canto, eu paguei, né? E encontrou tempo 10, aceleração 5, encontrou 50 e marcou que era 50 a resposta correta. E depois saiu todo mundo aquela coisa do comentário depois da prova e tal, que sempre conta os alunos, fica querendo saber como é que foi, não sei o quê. Ai, teve uma que eu acertei. Eu tenho certeza que aquela questão que dava 50, pelo menos aquela eu acertei. Que fez que eu sei que eu vou zerar. Mas essa dali, professor, tenho certeza que eu acertei. Eu falei, como é que foi a questão? Ah, tinha aceleração que é 5 e o tempo que era 10. Bom, se for só isso, realmente dá 50. Quando eu peguei a prova na sequência para olhar, e eu olhei a prova e vi os 50, eu falei, vixe, todo mundo tomou no xerox. Todo mundo se ferrou. Por que se ferrou? Porque não era um movimento uniformemente variado, é um movimento variado. Se ele fosse uniformemente variado, o gráfico ou era assim da aceleração. Como o gráfico é assim, isso é um movimento variado, não é uniformemente variado. Conforme o tempo passa, a aceleração sobe. Para resolver esse problema, você não pode aplicar a vovó agarratarado. Por que não? Porque aquela equação da vovó agarratarado só serve para movimento uniformemente variado. Para um movimento variado qualquer, aí ele tinha que utilizar de outra metodologia. Ele tinha que lembrar do que o professor falou na sala, de que se ele fizesse a área sob o gráfico de aceleração por tempo, esta área dava a variação da velocidade. E se ele fizesse esta área, não dá 50, porque isso é um triângulo. Até onde eu conheço bem, isso é um triângulo, né? Então, o ΔV é a área, que é a área de um triângulo. Base vezes a altura sobre 2, vou até escrever. Base vezes a altura sobre 2. Esta variação da velocidade, então, será base 10, a altura é 5 e o 2 é o numeral cardinal inteiro depois do 1 e antes do 3. 10 vezes 5, 50, 50 por 2, 25. A variação da velocidade é 25 metros por segundo. Resposta que quase ninguém acertou. E você quer ver ferrar mais? Se tivessem dito lá no dia do vestibular, que, na questão, que a velocidade inicial do móvel era 3. Aí ferrava mais um monte de gente. Por quê? A variação da velocidade deu 25. Se partir do repouso, a velocidade final é 25. Se partir de velocidade inicial igual a 3, a velocidade final é 28. É o 3 que tinha, mais o 25 que variou. Então eles podiam ferrar mais um pouquinho ainda. Foi uma questão com baixíssimo nível de acerto, quase que não errou, porque não estavam acostumados a aparecer um gráfico de aceleração pelo tempo e não se lembravam dessa propriedade gráfica de aceleração pelo tempo, área da variação da velocidade. O que é muito importante lembrar, porque daí você não vai ser surpreendido caso venha acontecer com você isso lá em outubro. Se o vestibular realmente ficar lá na data de outubro que está confirmado, foi confirmado, vamos ver se efetivamente vai ficar ou se vão terá isso daí, né? Perdão, não foi confirmado ainda não, confirmado foi o Enem, né? Mas deverá ser confirmado muito provavelmente, tá gente? Dificilmente eles alteram isso. O pessoal tem me perguntado muito, professor, você acha que vai alterar por causa do Covid e tal, a data do vestibular?
não há certeza nem de que sim, nem que não. Nós não podemos contar com isso. Tem que contar com essa em outubro. Se não for, que bom, tem mais tempo para estudar. Agora, se for, vai ser. O vestibular não tem tanta preocupação assim com quem está estudando para ele. Essa é a grande verdade. Tanto faz. Se o pessoal se preparou mal, todo mundo se prepara mal, o pé de igualdade do concurso acaba acontecendo. Gente, nós conseguimos agora, depois de entender essa parte de gráfico de aceleração, eu vou ter que apagar e você, claro, que você vai parar o vídeo e tal, vai copiar, não sei o que, beleza? Parou? Pronto, voltou. Aí tá, eu vou apagar. E depois que eu apago, para poder colocar o gráfico de velocidade por tempo. No gráfico velocidade por tempo, V por T, eu tenho que analisar acerca daquela equação da vovó H parada. Essa aqui, ó, V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Vou fazer uma análise agora menos demorada, porque eu já fiz o só sorvete, ela é um pouquinho mais demorada, tá? E vou comparar ela brevemente com essa equação da matemática, y igual a x mais b, tudo bem? Comparemos as duas equações e vamos ver quem é quem na coisa aqui. Eu não sei se você consegue perceber, mas o y lá na física, quem faz é o v, certo? Só comparar aqui, ó. Quem faz? Ah, o V0 é o A, né, professor? Não, o V0 é o termo independente, tá? Quem tem função, o V0 é o B, na verdade, é o termo que não tem variável. Então eu posso escrever que o B é a velocidade inicial, é o termo independente, termo sem variável. Já o termo que acompanha a variável, aqui a variável é o tempo. O termo que acompanha a variável é o A. A variável aqui é o x, o termo que acompanha, coincidentemente, também é A. Então podemos escrever que o A é feito pela própria aceleração. E a variável aqui é tempo e a variável aqui é x. Então quem tem a função do x é, no caso, o tempo. Muito bem, o tempo. Existiam nomes para isso e eu abordei e explorei bastante na aula passada. Quais nomes? Coeficiente isso, coeficiente aquilo, não sei se recorda. E tinha um tal de coeficiente linear, que era o termo independente. O coeficiente linear. E tinha um outro que era o coeficiente angular, que era aquele número que acompanhava a variável. O coeficiente angular, no caso aqui, é o A. Lembrando que o coeficiente angular é a inclinação da reta e deve ser calculado pela tangente desta dita inclinação. O gráfico de velocidade por tempo, por ser função de primeiro grau, deve ter dois jeitos. Ou aquele bem crescente, ou aquele outro assim, decrescente. Pode ser crescente, pode ser decrescente. Bem, se tiver inclinação positiva, crescente, inclinação negativa, decrescente, tá? Ou seja, quando tiver uma aceleração positiva, a aceleração é o coeficiente angular, é a inclinação. Se tiver uma aceleração positiva é crescente. Uma aceleração negativa é decrescente. De modo que eu vou poder ter basicamente dois tipos de gráfico. Gráfico de velocidade por tempo, deixando bem claro isso. Velocidade por tempo. Eu posso ter o gráfico decrescente, como esse, ou posso ter o gráfico velocidade por tempo. Vamos lá, velocidade por tempo. Crescente, né? Crescente, que é quando ele sai tipo assim, né? Tipo assim. Beleza? Vamos entender algumas coisas. Então aqui é quando eu tenho reta decrescente, aqui reta crescente. Se a reta é crescente, é porque... se é decrescente, estou com uma decrescente primeiro. Se a reta é decrescente, é porque a inclinação é negativa, a tangente é negativa, a aceleração é negativa. Preste atenção. Não é aceleração negativa só nesse pedaço. Não é aceleração negativa só nesse pedaço. É aceleração negativa o tempo inteiro, all of the time. E se eu olhar para o outro, crescente, eu tenho aceleração positiva. Tangente positiva, reta crescente. Não é aceleração positiva só aqui, é aceleração positiva todo o tempo, porque a reta é crescente, beleza?
Outra coisa, se eu olhar nesse ponto aqui, ó, aqui eu tenho a velocidade inicial, que é da onde sai o gráfico, ou ainda, aonde o gráfico corta o eixo y, coeficiente linear. E aqui, ó, de onde o gráfico corta o eixo, sai o gráfico, que é onde ele corta o eixo y, coeficiente linear, V0, tudo bem? V0. Existe um tempo que é um tempo importante. Esse tempo que eu vou marcar aqui agora, esse aqui, ó, vamos chamar ele de tempo t. E aqui vamos chamar também de tempo t. Esse tempo é bem importante, sabe por quê? Se você olhar agora o sinal da velocidade, veja que eu estou fazendo por partes. Primeiro eu entendi o sinal da inclinação da reta, aceleração, já é? Aceleração. Depois eu entendi onde era o coeficiente linear, a velocidade inicial. E agora eu vou fazer a análise da velocidade, do sinal da velocidade, é uma outra coisa. A análise do sinal da velocidade está direto, está mostrado para você. Aqui no gráfico está mostrando as velocidades positivas para cima e negativas para baixo. Positivas para cima, negativas para baixo. É um gráfico de velocidade. Então o que tem para cima daqui é velocidade positiva, para baixo daqui, velocidade negativa. Eu posso dizer que neste pedaço eu terei velocidades positivas. Mas está diminuindo. E está diminuindo, mas são positivas ainda. Agora, nesse pedaço eu vou ter velocidade negativa, porque estão para baixo do eixo dos tempos. Para cima, velocidade positiva, para baixo, velocidade negativa. Aqui é a mesma coisa. Essa parte aqui, ó, me dá velocidade negativa, porque está para baixo do eixo dos tempos. E do lado de lá, eu terei velocidade positiva, porque está para cima do eixo dos tempos. Se eu quiser analisar o nome do movimento olhando para o gráfico, não fica difícil, porque veja bem, é só comparar a velocidade e a aceleração. Aceleração negativa, velocidade positiva. Sinais diferentes. Primeiro pedaço é retardado. Velocidade negativa, aceleração negativa, mesmo sinal. Movimento acelerado. Depois aqui, velocidade negativa, aceleração positiva, sinais diferentes. Retardado. Velocidade positiva, aceleração também, sinais iguais, acelerado. Todos os movimentos, você se consegue perceber, começam retardados, ficam acelerados, começam retardados, ficam acelerados. Sempre assim quando o gráfico for completo. Mas é importante que a gente perceba um troço que está acontecendo nesse gráfico, tá? Eu vou começar aqui, da hora que eu apareço no vídeo para você aí, e aí você me diz, tá? Eu estou indo com velocidade positiva, para lá. Conte para mim aí da sua casa o que eu tenho que fazer para inverter o movimento. Conta logo, daqui a pouco eu sumo do vídeo. O que tem que fazer para inverter o movimento? O que tem que fazer para inverter o movimento? Opa! Parar! Para e inverte o sentido do movimento. Deixa de ir com velocidade positiva e passa a vir com velocidade negativa. Aqui eu tinha velocidade positiva, aqui eu tinha velocidade negativa. No meio, para deixar de ir para frente e passar a ir para trás, eu tenho que parar. Velocidade é igual a zero. É o instante em que o móvel inverte o sentido de movimento. Se eu olhar para esse outro aqui, ó, mesma coisa, tudo mesmo movimento. Olha aí, ó. A velocidade tem que ser igual a zero. Para eu parar de ir para trás e passar a ir para frente. Inverter o sentido do meu movimento. Se eu quero inverter o sentido do movimento, eu preciso parar. E é nesse ponto em que eu paro. É quando o gráfico corta o eixo dos tempos. Nesse momento, eu inverto o sentido de movimento. Muitas vezes a gente vai perguntar, em que instante o móvel inverte o sentido de movimento? É como se ele perguntasse para você, quando a velocidade é zero? Aí você bota V igual a zero e descobre qual é o tempo que vai dar, dependendo da equação que ele apresentar para você. Tudo bem? Vai? Agora, que a gente já sabe, já está craque sobre esse lance de gráfico de aceleração, de velocidade, equação do vovó Galatarado e tal. Sobre movimento uniformemente variado é só isso? Não. Na próxima aula, continua falando sobre movimento uniformemente variado, com mais duas equações, inclusive. Aí eu lembro quando eu fazia colégio, eu entendia tudo isso aí, tudo, eu sabia todas as fórmulas eu sabia. Mas quando era para eu sentar, fazer exercício, eu nunca sabia que fórmula que eu usava na escola. Isso que eu odeio física. Tudo bem.
Eu sei, você sentava para resolver os exercícios e não sabia a fórmula que usar. Hoje nós vamos praticar uma só delas. Você vai perceber que não é que você não sabia a fórmula que usar. Você não sabia que o exercício queria saber e muito menos o que ele estava te contando. E é por conta disso que você não tinha a menor ideia do que fazer. Porque qual fórmula que usa, em 95% dos casos, mais ou menos, é muito óbvio. Tá? Mas é um pouco difícil, você vai perceber isso. O problema é entender o que o exercício contou e o que ele está te perguntando. É isso que você não sabia, e aí sozinho você não fazia. Quando o professor resolvia para você e explicava tudo o que o exercício pedia e explicava o que o exercício perguntava, obviamente você dizia, tá a equação, e aí você sabia fazer. Essa é a diferença. E como é que eu vou ficar bom, professor, em conseguir entender isso? Entender qual é a mensagem do que o exercício me conta e entender o que o exercício está me perguntando. Você vai ficar bom nisso quando você resolver muitos testes. Quanto mais testes você fizer, melhor nisso você vai ficar. Aproveitar, nós estamos em tempo agora de não poder fazer muita coisa, ficar em casa, não sei o quê. Aproveitar e fazer todos os exercícios da postura, tá? Nós vamos pegar agora na postura de vocês e fazer alguns testes para praticar. Esse vai ficar bem claro porque eu vou te explicar. Os outros você vai ter que fazer sozinho para ver se não fica acontecendo aquele negócio. Eu nunca sei que fórmula que eu uso. Que ódio que eu tenho. Muito bem. Pegamos essa apostila, vou sair do vídeo. Opa, sua cabeça, voltei de novo. Nós estamos lá na sua apostila, na página, deixa eu ver se é 8, não, é página 9. Página 9 da sua maledeta apostila. Eu vou magicamente apagar o quadro e você vai parar o vídeo que você copia, né? Que maravilha, não tem que ficar esperando para apagar o quadro. Essa parte aí é a única parte que eu gosto da videoaula. Sinto falta de vocês para ficar voando e tal. Olhar aqui na cara, cadê o feijão? Estou enchendo o saco do feijão. Da Gabi falando bobagem o tempo inteiro. É claro que eu estou falando da Gabi. Até esqueci o nome agora da Gabi. Sabe quem é? Mas enfim, beijo pelo mundo, tá? Tô com saudade. Olha aí, gente, então é o seguinte. Nós estamos no página 9, exercício número 6. Exercício 6 da página 9. É o 6, página 9. Gabriel, eu falei página 9, deixa eu perguntar de novo. Sempre perguntar, eu não vou esquecer isso. Não que eu guarde mágoa no coração, porque eu esqueço facilmente. Né? Então, exercício 6.6. Universidade Federal Mares Perto, UFPE. Um caminhão com velocidade de 36 km por hora é freado e para em 10 segundos. Um caminhão com velocidade de 36 km por hora é freado e para em 10 segundos. Vai começar a ter um problema de interpretação. Muitas pessoas não sabem porque aí tem um monte de coisa que ele já falou. Um caminhão que estava a 36 km por hora. O que é isso? Tem que saber pegar o que isso significa. O caminhão estava a 36 por hora, isso é a velocidade no começo. É a velocidade inicial do caminhão, 36 km por hora. Ele é freado e para em 10 segundos. Se ele vai parar, ele falou um outro dado para você que eu não coloquei de propósito. Se ele vai parar, a velocidade final, quando ele para, é 0. E ele diz que isso acontece no intervalo de tempo de 10 segundos. Ele para em 10 segundos. Tempo gasto para parar, 10 segundos. A pergunta é a aceleração média durante a freada. Quanto é a aceleração desse automóvel? Pega, primeiro, antes de pegar, no bom sentido, você vai transformar essa velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, porque se você esquecer de fazer isso, como diria o pessoal da favela, vai dar ruim. Então o que a gente vai fazer? Vamos dividir por 3,6 para transformar para metros por segundo, e a tabuada 3,6 diz que dá 10 metros por segundo. Tá? Pegamos a equação única da aula de hoje, então deve ser ela que deve funcionar. A equação do vovó, H tarado, V igual a V0 mais AT, e substituímos os dados. Velocidade final não é 10, a final é 0 porque ele vai parar no final de tudo. A inicial é 10 porque ele trafegava a 10 metros por segundo. A aceleração é a pergunta do exercício. E o tempo são 10 segundos, foi o que ele já disse para você. Aí então você vai escrever aqui 10A igual a menos 10, vai inverter o sinal, né? Então, A vai ser igual a menos 10 divididos por 10, ou seja, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Muitos de vocês devem estar aí olhando agora para a apostila enquanto eu faço exercício, dizendo: se ferrou, no fim
palpite, eu quero ver como que ele vai sair, porque não deu -1, nem tem essa resposta, seu idiota. Só tem valor positivo. Sim, que ele perguntou módulo. Quando ele perguntar módulo, é só positivo, o sinal não importa, é só valor absoluto. Então, não é -1, é 1 metro por segundo ao quadrado, letra B de bico de bússola, e aquele negócio de química, um negócio de química lá que tem. Muito bem, agora o próximo testículo é o 610, exercício 610. Professor, eu não entendi muito bem. Volta o vídeo e você entende. Legal. Ou faça a pergunta no canal se você querer, tá? Eu ajudo você. Muito bem, exercício 610. O exercício 610 tem um gráficozinho, esse já é um teste um pouquinho melhor, de velocidade em metros por segundo. Você viu que falou gráfico, pelo menos já é um pouquinho melhor. É vício, né? Físico gosta desse negócio de gráfico, é um absurdo isso. Mas é bacana, gente, é legal, depois você aprende, você não quer fazer outra coisa, não ser põe no gráfico. Olha aí, aqui a parada, piadinha da vovó. Aqui 0, aqui 0,5 e aqui 5,0 e ali é vírgula. Muito bem, vírgula. E aí diz o seguinte exercício, também é da Universidade Estadual para Avantajados. Pessoas que são muito inteligentes, é disso que eu estava falando, obviamente. Um motorista a 50 metros de um semáforo. O motorista está a 50 metros do semáforo. Você tem que imaginar a situação, você tem que pensar no que está rolando. A 50 metros do semáforo, percebe a luz mudar de verde para amarelo. O gráfico mostra a variação da velocidade do carro em função do tempo a partir desse instante. Com base nos dados indicados no gráfico, pode-se afirmar que o motorista para. A pergunta é, ele vai parar depois do semáforo? 5 metros depois do semáforo? 10 metros antes do semáforo? Lá no semáforo? 5 metros antes do semáforo? Ou 10 metros depois do semáforo? Ou seja, diga para mim quantos metros esse motorista vai ter que andar. Se ele até parar, andou 45, para 5 metros antes. Se ele até parar, andou 50, para exatamente no semáforo. O semáforo estava 50, né? Se ele tem que andar 60, para 10 metros depois, então eu tenho que saber qual é o ΔS até que ele pare. Muito simples a questão, não é tão complexa não. Se eu lembrar que a velocidade por tempo, fazendo a área do gráfico, a área, professor, pois é, quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, e é por isso que eu escolhi esse exercício para colocar justamente aqui, se eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, quem veio naquelas aulas de nivelamento, nós mostramos o teste da área e o teste da tangente. Fazendo o teste da área, você vai ver que a área sobre o gráfico vai dar a variação do espaço, ΔS. Professor, peraí, você acabou de falar que dava o ΔV. Não, o ΔV, a variação da velocidade, é a área do gráfico aceleração por tempo. Se eu tiver o gráfico velocidade por tempo, a área sobre o gráfico dá o ΔS, a variação do espaço. É justamente o tanto que ele vai andar. E para eu fazer a variação do espaço, essa área, gente, é importante que vocês já estejam sabendo fazer a área de trapézio. Muitos de vocês têm aquele vício que eu tinha quando era aluno, eu confesso, de fazer um retângulo e um triângulo e somar as áreas. Para com isso, está na hora de você se virar, né? Quando você tiver um trapézio como esse que eu vou desenhar aqui, ó, perceba, é o mesmo tipo de figura que a gente tem ali, tá? Mesmo tipo de figura, como esse aqui. Ali embaixo eu tenho a base grande, aqui em cima a base pequena e aqui a altura, H. A fórmula da área do trapézio eu tenho que ter na minha cabeça já. A área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Esta é a área do trapézio. Eu vou ter que usá-la na figura acima. A gente, quando já está no nível pré-vestibular, terceirão e tal, que não deixa de ser pré-vestibular, terceirão a propósito, a gente tem que saber essa fórmula já. Eu não sei. Então decora, pô. Tá em tempo. Decora agora, não dá nada. Se eu fizer essa área, que é a área do trapézio, vai me dar o ΔS. ΔS é igual a área, e a área é base grande. Vou pegar aqui 5. Soraya não é a heroína do Game of Thrones? Também é. Ela que salvou o pessoal dos vagantes brancos matando o Senhor da Noite. Não sou viciado nisso, eu só assisti de novo, porque gente, eu sei que eu faço em casa, né? De ver a série de novo. Mas enfim, pronto, fecha parênteses. A área, a base grande, para calcular a área, a base grande é 5. A base pequena é meio, então é 5 mais meio. Vezes a altura é 20 sobre 2. Isso aí vai me dar
Vou dividir o 20 por 2, vai dar 10. 5 mais meio dá 5,5. 5,5 vezes 10. Professor, você dividiu o 20 por 2. Você não esqueceu de dividir o 5,5 por 2? Não! Não divide duas vezes. Divide só um ou outro. Quando lá em cima está multiplicando, ou divide esse ou divide esse. Não faz duas vezes, porque senão você vai fazer a divisão duplamente, tá? Então, eu vou ter um ΔS, que é igual a 5,5 vezes 10, tabuada do 5,5, 55 metros. Trocando em miúdos. O móvel, você para 5 metros depois do semáforo. O semáforo estava a 50 metros. Você demorou 55 para frear. Então, você para 5 metros após o semáforo. Resposta correta, não me lembro muito bem, se você me lembra mesmo. Letra A de ai que delícia, cara. Beleza? Muito bem. Agora, gente, nós vamos fazer nosso último exercício. É claro que eu dei uma olhadinha no relógio para ver se eu não passo muito tempo, porque eu gosto, quando me empolgo, daí eu vou embora, não quero parar mais, né? Eu quero fazer o exercício número 16 da Unimontes. Eu tinha uma escolha para fazer entre o 16 e o 18, e eu vou fazer o 16 da Unimontes, que tem um teste diferente. Se eu não copiei, não apaga ainda. Olha o vídeo. Então tá. Exercício 16. 6,16. No 6,16, tu tens o seguinte, vamos lá. 6,16. Unimontes dos mais gays, Minas Gerais, que você mais fez. E tem que entender a situação. Enquanto eu vou contando, você tem que imaginar isso rolando. Fica mais fácil na sua cabeça. Um trem de metrô, se fosse do trem dá uma diferença, nada a ver. Um trem de metrô parte de uma estação com aceleração uniforme até atingir, depois de 10 segundos, a velocidade de 90 km por hora. Vamos colocar aqui, ó, pedaço A do movimento. Ele parte com velocidade inicial 0, velocidade final 90 km por hora. Isso acontece no intervalo de tempo de 10 segundos. Tá? Então o metrô ele acelera, atinge 90 por hora em 10 segundos. Vou deixar assim por enquanto. Deixa aí. Depois vai ter um trecho B. No trecho B, próximo segmento de movimento, ele tem assim, ó, que é mantida durante 30 segundos. 30 segundos, o trecho B, ele mantém uma velocidade constante durante um intervalo de tempo de 30 segundos. Right? 30 segundos. Depois ele faz o seguinte, aí ele vai para então desacelerar uniformemente durante 10 segundos até parar na estação seguinte. Pergunta-se qual a distância entre as duas estações. Então assim, ó, tem um trecho C onde ele freia e a velocidade inicial da frenagem vai ser igual aos 90 km por hora que ele tinha, a velocidade final vai ser igual a 0 e o intervalo de tempo vai ser igual a 10 segundos. Então vamos entender o que aconteceu. Primeiro, só para não complicar, eu vou transformar esse 90 km por hora para metro por segundo. Eu vou fazer divididos por 3,6 e vai dar 25 metros por segundo. Tá? 25 metros por segundo. Desculpa eu fazer meio rápido, mas é porque eu sei tabuar no 3,6 de cabeça. São valores que a gente sempre está usando, né? Então tá, então vamos entender. Ó. O metrô acelera de 0 a 25 metros por segundo, tá? Em 10 segundos. Mantém a velocidade de 25 metros por segundo constante por 30 segundos. Aqui. Depois ele freia de 25 metros por segundo até 0 em mais 10 segundos. É isso que acontece. Você tem que imaginar o que está rolando. Como é que eu resolvo esse exercício, professor? O jeito mais fácil é você fazer o gráfico e com o gráfico descobrir. É mesmo? É. O gráfico é bem fácil. Ó. Gráfico de velocidade por tempo. Vê se você consegue entender como ele fica bem sus. Primeira velocidade era 0. Cresceu até 25. Alguém tem dúvida? Trecho A. De 0 a 25. Vou marcar aqui. Ó. De 0 vai até 25. E demorou um tempo de 10 segundos para isso acontecer. A velocidade ficou constante, igual a 25, por 30 segundos. O metrô ficou por 30 segundos com velocidade constante, 25 metros por segundo. O tempo aqui engole, então deve ser 40, né? Porque 10 mais 30, 40. Daí então ele desacelera até parar em mais 10 segundos.
Desacelera até parar em mais 10 segundos. Então o tempo vai ser 50. Porque ele vai 0 a 10 acelerando, 10 a 40 constante, 40 a 50 freio. Já? Depois que eu fiz isso, agora ele pergunta qual foi o deslocamento total desse trem. Está aparecendo aqui para você já? Vamos dar uma ajeitada. Aí. O deslocamento total desse trem. O deslocamento total desse trem é a área do gráfico. Se eu fizer a área desse gráfico, esta área do gráfico velocidade por tempo vai me dar o ΔS. Tá? A área vai dar o ΔS. Eu posso escrever então que o ΔS é igual à área de um trapézio, agora um trapézio completo, de base grande 50, a de baixo, base pequena, eu ia falar 50, base pequena de 10 até 40, a base pequena é 30 e a altura é 25. Então não vou colocar a equação de volta, até porque, vamos dar mais aqui, que eu acabei de falar, né? Base grande do seu trapézio, 50, base pequena de 10 até 40, 30, altura do trapézio, 25, certo? 25. Divididos por 2. Então, isso aí vai dar 50 mais 30, 80. 80 por 2, 40. 40 vezes 25, 1000. Ai, tá, eu vou devagar. Tudo bem. 80 vezes 25 sobre 2. Divida 80 por 2, dá 40. 40 vezes 25. Multiplica. 40 vezes 25 dá 1000 metros. Resposta correta, letra acho. Resposta correta, letra A. E todos deram letra A hoje? Acho que todos deram letra A, né? Tudo bem? Vai, pessoal? Tentem resolver os exercícios todos. Eu tinha intenção de fazer o 618 da Universidade da Fadalese, da UFAL, Universidade Federal do Alagoas. Eu troquei o nome. Eu tinha intenção de fazer ele só para realçar que você ia fazer a área, só que era a área de cima menos a área de baixo. Estou falando do 618. No 618 você vai fazer a área do triângulo de cima menos a área do triângulo de baixo. Por quê? Porque a parte de baixo é deslocamento negativo, então é um menos o outro, tá? A área de cima menos a área de baixo, beleza? Aí você vai, obviamente, encontrar qual é o deslocamento total. Feito? Depois tentem. Beijo e até mais.